E outra coisa pela qual eu gostaria de louvar o Senhor é por Ele ter nos proporcionado esse clima mais ameno hoje à tarde. Vai nos ajudar a absorver o conteúdo deste penúltimo ensino, que eu considero o mais difícil e ao mesmo tempo mais importante, né, de todos esses que a gente já passou por eles, né? Porque ele é quem vai tentar responder algumas questões que surgem ou que surgiram obviamente na minha reflexão, e algumas vezes que eu preguei sobre isso, as pessoas elas também vão fazendo seus raciocínios, né? E fazendo as suas indagações, né? E tudo parte justamente do conceito de amor como rebaixamento, como esvaziamento, aquilo que já está presente, a meu ver, no capítulo 4, versículo 8 da primeira carta de São João, sendo que ele não escreveu exatamente como a gente pensou, né? Mas João quis mostrar para nós que o amor é um ato de rebaixamento, um movimento de descendência, né? Quando o absoluto vem ao encontro do relativo. Aí isso desperta algumas questões, como por exemplo essas. Pelo menos 4 perguntas fundamentais surgem deste conceito de amor. 3 eu vou tentar responder agora e mais uma amanhã. A primeira delas é como se pode falar de amor na Trindade, né? Uma vez que na Trindade não há relativos, né? A gente entendeu que o amor é quando o absoluto vem na direção do relativo. Então, como podemos falar de amor na Trindade? O Pai ama o Filho ama o Pai e ama o Espírito Santo, né? Eu esbocei essa resposta já no primeiro ensino, né, indicando que Deus as pessoas de Deus só são semelhantes porque se fazem semelhantes. Elas não são iguais a prioristicamente. Se elas se fazem semelhantes, é porque isso necessariamente exige esvaziamento, exige sair de si, né? Senão, de algum modo o pai precisa sair de si para ser semelhante ao filho, e o filho também precisa sair de si para ser semelhante ao pai, e assim sucessivamente, né? Houve um momento em que eu ainda pensei assim: quando João diz nisto consiste o amor, talvez ele esteja se referindo ao amor de Deus por nós e não ao amor na Trindade, porque na Trindade não haveria relativos, né? Mas depois eu vi que isso não teria lógica, porque Deus não iria revelar em Jesus aquilo que ele não é. Quando ele revela em Jesus o amor, ele revela aquilo que ele é. Esse movimento da encarnação do Verbo não é um movimento estranho à Trindade, não tem como ser. Esse movimento ele já existia lá, inclusive porque São João, no versículo 9, veja, são 3 versículos fundamentais, né? O 8, o 9 e o 10 do capítulo 4 da sua primeira carta. No versículo 9 ele diz: nisto se manifestou o amor. Aí remete-se à encarnação do Verbo. Então ele está dizendo, nisto se manifestou, quer dizer, se revelou. O amor ele já existe na Trindade, o amor existe desde toda a eternidade, né? Então eu pensei, não, então o amor ele existe desde toda a eternidade. Esse amor rebaixamento não pode ser só o que o Verbo fez por nós, o que Deus fez por nós, mas é o que Deus faz também nas próprias pessoas de Deus, entre as próprias pessoas de Deus. Se começar a ficar muito difícil a teologia, vocês fazem assim na cabeça. A Trindade é um negócio meio complicado, né? Mas eu também não vou me prender muito a isso não. Depois vocês vão estudar mais e depois vocês me ensinam como é, né? Me diz como é. Mas há rebaixamento na Trindade, assim, porque dizendo que o movimento do Verbo é um movimento que já existe em Deus, tanto que algumas pessoas elas colocam as coisas, elas causam, algumas pessoas que eu digo, alguns pregadores, alguns catequistas, eles causam a impressão em nós que o Verbo ele saiu do seio do Pai assim meio à força,
como se fosse uma puxada. Tem até uma música, que é uma música evangélica, eu já até comentei com vocês aqui, né, que ela diz, ela conta como se fosse, né, o pai chamando o filho, e aí a letra do refrão é assim: você vai ter que descer, você vai ter que descer. Como se dissesse assim: não tem jeito não, você vai, né? E é uma música lenta, né, que é até curioso, que não casa muito bem, porque é uma música lenta com letra de funk, né? Você vai ter que descer, é letra de funk. Esses negócios de paradinha, né, essas coisas. Então não casa muito bem. Essa não foi Mozart que fez, tenho certeza. O movimento do verbo de encarnação é o movimento que ele faz desde o princípio, não é uma coisa, sabe, agressiva para o verbo. A encarnação não pode ser considerada uma coisa agressiva para o filho, né? Há rebaixamento na Trindade? Sim, há rebaixamento na Trindade. E Jesus sinaliza isso quando ele diz: o Pai é maior do que eu. Aqui, quer dizer, o Pai é o princípio kairótico de rebaixamento. Vamos para poder a gente entender. Quem começou a se rebaixar foi o Pai, porque ele era maior. Porque ele é maior por quê? Porque ele é o doador de todas as coisas. O filho tem tudo, mas porque o pai doou. Então o filho ama porque o pai ama. É como se nós estivéssemos dizendo: quem amou primeiro na Trindade foi o pai. Só que a gente não pode entender isso em sentido cronológico, porque a Trindade não tem início. Exatamente. Então, desde toda a eternidade, o Pai é o doador e o Filho recebe, e este amor é o Espírito Santo. Então, digamos assim, por assim dizer, aí beira a heresia. Depois Tatá desmancha se ele quiser, se ele entender melhor do que eu, né? Beira a energia. A energia. Beira a heresia, né? O pai quem começou o movimento. O filho ama porque o pai amou primeiro, né? Beirando a heresia, né? Então essa expressão, o pai, inclusive essa expressão, o pai é maior do que eu, que tem no Evangelho e que algumas pessoas tentam explicar e ficam um pouco confusos, essa afirmação, segundo Santo Hilário, deve ser entendida em sentido literal, não em sentido alegórico, simbólico, metafórico. Deve ser entendido em sentido literal. O pai seria maior do que o filho, segundo a divindade, ainda que o filho lhe seja igual, não menor. É igual porque é tornado igual. Então vamos pegar aqui uma afirmação também de outro santo, de São Tomás de Aquino. Ele explica melhor isso para nós no comentário justamente ao Evangelho de São João. Ele diz: o Pai é maior do que o Filho, não em potestade, eternidade e magnitude. Não é que um seja mais poderoso do que outro. Porque, mas em autoridade de doador ou de princípio. Então, ele é o princípio de esvaziamento trinitário. Porque o Pai nada recebeu de outro, mas o Filho recebeu do Pai a natureza por uma geração eterna. Dá para entender? Dá as batidinhas na cabeça. O Filho, ele tem a natureza divina, portanto ele é igual ao Pai em potestade, em eternidade, em magnitude, porque o Pai deu a ele a natureza divina. Senão ele não seria Deus, vamos dizer assim, né? O Pai é maior, portanto, porque dá. E o Filho não é menor, mas é igual, porque tudo que o Pai possui, ele também recebeu. Lembra que eu disse a vocês que o amor de Deus, quando ele se dá a nós, ele se dá a todo? Então ele se deu ao Filho unigênito, claro, diferente da gente. Ao Filho unigênito ele deu tudo, inclusive o seu poder, a sua autoridade, a sua potestade, etc. A ponto de que o Filho se tornou igual ao Pai nessas
categorias aqui, né? Potestade, eternidade, magnitude. Mas haveria, por assim dizer, uma sutil hierarquia na Santíssima Trindade, onde o princípio maior e primeiro é o Pai, que coloca as outras pessoas em condições de serem amadas e amarem também, né? Se não entenderam, pergunta o Tatá depois. A segunda questão é: como se pode falar de amor a si mesmo? Porque nós dissemos que o amor é ato pessoal, atitude pessoal, na direção do outro, sempre na direção do outro. Então, como é que a pessoa se rebaixa ou se esvazia na direção de si mesmo? De acordo com a conceituação aqui apresentada, o amor como atitude de rebaixamento, esvaziamento na direção do outro, sim, a resposta para essa pergunta é muito simples: não existe amor a si mesmo. Simplesmente não existe. É que ninguém tinha tido coragem de falar isso ainda. Aí eu falei, aí depois o Papa falou. Sim, porque fazer uma afirmação dessa, né? Porque logo o pessoal, quando eu disse isso a primeira vez pregando sobre isso, aí a pessoa claro, todo mundo tem raciocínio, tem inteligência, mas como é então que a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Ora, essa expressão, ela deve ser compreendida no sentido de que as atitudes que o indivíduo espera que lhe sejam dirigidas pelos outros, sejam também assumidas por ele em relação aos outros. Significa só isso. E é uma expressão que, se você prestar atenção, não está no Novo Testamento. Ele é uma expressão do Antigo Testamento. É tanto que quando aquele escriba se aproxima de Jesus, diz: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus disse: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque ele está se referindo à lei tal como o escriba a conhece, né? Jesus é o novo Moisés, o novo legislador, aquele que, segundo ele mesmo, veio não para abolir a lei, mas para aperfeiçoar a lei. E Jesus aperfeiçoou essa lei. Jesus, nas suas palavras, na sua catequese aos discípulos, ele não disse mais: amem-se uns aos outros como vocês se amam a si. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que eu amei? Eu amei me esvaziando e rebaixando. Então não tem como ser um negócio, um amor a si mesmo. O que existe, pois não, o que existe é uma interpretação equivocada dessa passagem. Porque as palavras como a ti mesmo não querem dizer que a pessoa tem que ter um amor primeiro a si, para depois amar os outros, como se fosse uma condição, né? Já falamos sobre isso, já pensou? Nós teríamos um mandamento condicionado a um amor de si. E o que a gente está chamando de amor de si? O que a gente chamaria de amor de si? Na maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre isso, provavelmente elas estejam se referindo a gostar de si, porque o conceito delas é de sentimento. Então, isso gera um perigo muito grande para a nossa fé cristã e para a nossa prática de vida cristã. Porque a pessoa, ela iria compreender a coisa da seguinte forma: eu só posso amar os outros se eu me amar a mim mesmo. Ainda dizem assim: ninguém pode dar o que não tem.
Aí eu preciso amar a mim mesmo, tá? Mas eu entendo o amor a mim mesmo como um gostar de mim, como uma autoestima positiva, uma alta autoestima. Imagina, então meu amor estaria condicionado a isso. No dia que eu estiver para baixo, com a autoestima lá embaixo, eu vou dizer, desculpa, mas hoje eu não tenho nada para lhe dar, não posso me amar, minha esposa, não posso te amar, meu filho, hoje não dá. Porque hoje eu não estou conseguindo me amar. Olha, que coisa maluca. Santa Teresinha do Menino Jesus, de novo. O pessoal lá de casa tira onda comigo, tira sarro, porque diz que eu, quando quero legitimar minhas teses, eu pego os santos e boto o santo lá em cima. Aí quando o santo diz alguma coisa que não concorda muito comigo, aí eu digo que santo também erra. Mas aqui nós estamos falando de uma doutora da igreja, né, que escreveu nas obras completas. Eu tirei das obras completas, eu não sei se isso aqui é da História de uma Alma, acho que é da História de uma Alma mesmo. Ela diz: quando o Senhor ordenou a seu povo amar o próximo como a si mesmo, ainda não tinha vindo à terra. Então Jesus não tinha acontecido ainda a encarnação do Verbo. Então não existia a possibilidade de ele dizer, faça do jeito que eu faço. Então o que ele faz? Sabendo até que ponto ama-se a própria pessoa, ou seja, até que ponto a pessoa tem um instinto de autossobrevivência, não é? De autoproteção, sabendo até que ponto o ser humano espera que os outros o tratem bem. A gente não espera tudo isso, né? A gente quer estar no lugar, a gente quer ser bem tratado, a gente quer que as pessoas nos valorizem, etc, etc. Então, sabendo até que ponto ama-se a própria pessoa, não podia pedir às suas criaturas um amor maior pelo próximo. Mas quando Jesus deu a seus apóstolos um mandamento novo, que é aquele: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não fala mais em amar o próximo como a si mesmo, mas em amá-lo como ele, Jesus, o amou. Está claro isso? Então não tem amor a si mesmo. Aí quando eu digo que o Papa corroborou, porque se você prestar atenção, o livro Discípulo Amado é anterior a Amores Letícia. É anterior a Amores Letícia. No Amores Letícia ele escreveu, como se diz muitas vezes, amar os outros para amar os outros é preciso primeiro amar a si mesmo. Até o Papa está dizendo, como se diz muitas vezes. Para mim isso é um risco, isso está fornecendo álibi para quem não quer amar. É preciso primeiro amar-se a si mesmo. Todavia, porque ele está comentando o hino à caridade de São Paulo, o hino à caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse. Então como é que é isso? Veja que o Papa já está notando que tem uma contradição aqui. Se é da própria natureza do amor não buscar o seu próprio interesse, eu não vou sair mais daqui não, tá bom? Eu vou ficar aqui. Eu estando aqui, dá para vocês enxergarem o slide? Dá? Então tranquilo. Vou só me virar. Ele já percebe que tem uma contradição aqui, ó. O amor não procura o seu interesse, não procura o que é seu. Então, esta expressão aparece ainda no outro texto. Não tenha cada um em vista os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros. Onde é que aparece essa expressão? Em que carta? Filipenses. Em que capítulo? 2. Um pouquinho antes daquele, né, sendo ele de condição divina, etc. Versículo 4. Perante uma afirmação assim clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar de dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros. Que é o que a gente está fazendo.
Você tem que amar você, porque senão você não vai conseguir amar os outros. Uma certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender como condição psicológica. Que aí vem a questão, sim, da autoestima, da pessoa que se sente curada, amada, da pessoa que está auto-identificada no nível ontológico, da positividade de si mesmo, aquelas coisas que eu falei ontem e falei hoje. É claro que se você alcançar esse grau de autoestima, amar vai ser muito mais fácil, porque você está com tranquilidade psicológica que lhe capacita para amar com uma certa facilidade. Amar, suportar os outros, vai ficando mais fácil, não vai ficando tanto aquele negócio, né? É difícil, né? Como você falou ontem, que eu disse que difícil era sovaco de cobra, né? Era para eu ter dito, difícil é enterro de anão, né? Que é outra coisa também difícil. Já foi algum enterro de anão? Pois é, eu também nunca vi. É um negócio muito difícil. Então, agora em sentido psicológico, sim, porque uma pessoa que seja incapaz, e eu se fosse ele teria trocado a expressão, né? Eu teria botado que seja incapaz de gostar de si mesma, sente dificuldade, é claro, em amar os outros, mas não existe esvaziamento na direção de si próprio. A terceira questão que se põe é como falar de amar a Deus. Então, isso aqui, quando eu comecei a meditar sobre isso, eu entrei em parafuso, porque o carisma da comunidade Remidos é amar amar na mesma medida em que fomos amados. Diga, agora lascou. Eu estou fazendo um caminho aqui para ajudar o povo e vou destruir meu carisma. Vou ter que dizer, Alessandro, para mudar o carisma. Bobagem, né? Como se pode falar de amar a Deus, uma vez que eu não posso me esvaziar para Deus, porque eu sou o princípio relativo e Ele é o princípio absoluto. A questão, ela se resolve do ponto de vista teológico muito, muito simples. Ela se resolve pela encarnação do Verbo, né? Porque a encarnação do Verbo foi o ato ou o acontecimento que colocou os homens em condição de amar a Deus. Se o Verbo não tivesse se encarnado, ou seja, não tivesse revelado o movimento do amor, ou mais do que isso, quando o Verbo se encarnou, o Deus absoluto se relativizou. Dá para entender? Então, eu não posso me esvaziar para o absoluto, mas para o relativo eu posso. E o Verbo que era Deus, que estava junto de Deus, que era o princípio absoluto, para onde eu não conseguiria chegar, ele se relativizou para me deixar em condições de amá-lo. Por isso, nós poderíamos dizer, quando Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim, pode ser entendido, ninguém ama o Pai senão por mim. A encarnação do Verbo seria o acontecimento chave que coloca o homem em condições de esvaziar-se na direção de Deus. É por isso que no mesmo capítulo 4, no versículo 19, São João diz, nós amamos, por quê? Porque ele por primeiro nos amou, porque ele nos amou primeiro. Se ele não tivesse nos amado, nós não teríamos condição de amá-lo, nem de entrar no céu, nem de ser salvo. É por isso que o pobrezinho de Abraão, de Adão, ficou lá esperando a redenção. Lá na região, na mansão dos mortos. A mansão dos mortos não é a casa mal assombrada não, gente. Né? A mansão dos mortos era o lugar que eles ficaram lá, lugar, o estado, sei lá. Que eles ficaram lá esperando que o Verbo nos colocasse em condições de amar, por mais justo que esses camaradas tenham sido, que eles são heróis, na verdade. Você pega os caras do Antigo Testamento, eles são os heróis. Porque eu tenho pena do povo do Antigo Testamento, porque eles
Eles tinham muita dificuldade, eles não tinham os elementos que nós temos hoje. Por isso que eu não acho difícil as coisas para nós hoje, se você comparar com o homem do Antigo Testamento, que só tinha uma lei, só uma lei, não é? Com uma mentalidade a respeito de Deus muito centrada na questão do castigo, do medo de Deus. Você imagina, não podia se aproximar de Deus, uma série de coisas, ainda vinculada a certos elementos da cosmologia, teofanias, né? Montanha, nuvem, tudo isso, essas sinalizações, a gente vê tudo no Antigo Testamento. Não tinha Jesus Cristo, não tinha o Evangelho, não tinha as cartas de Paulo, não tinha os sacramentos, não tinha a igreja, não tinha o batismo do Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo. Não tinha Nossa Senhora, não tinha texto para rezar. Como é que esse povo vivia, né? Só a lei para poder. E eles são heróis, assim. Eles já são muito heróis para viver todas as coisas que eles viveram. Mas nós não, nós temos todas essas coisas. Só que, bom, isso aqui do ponto de vista teológico, para mim, deixa tudo claro, né? Porque o verbo se relativizou. Então, Deus se relativizou. Deus se relativizando, eu posso amar o Pai, através de Jesus. Por meio de Jesus, do verbo que se relativizou. Mas se alguém se apegar a isso daqui, e pretender amar a Deus com base nesse princípio cristão, ou teológico, talvez ele esteja se apegando a um princípio excessivamente abstrato. Nós precisaríamos de uma coisa mais concreta. Por isso que eu digo que a oração concreta me toca, porque a gente precisa de uma coisa, a gente precisa às vezes de umas coisas mais pragmáticas, mais claras, para a gente saber qual é o caminho correto. Porque vocês saem daqui, eu amo a Deus porque o verbo se encarnou, porque o verbo se relativizou. Sim, mas isso é muito abstrato. Aí é que entra a solução joanina. É quando São João, ele faz essa proposição aqui. Né? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Aí, essa primeira parte aqui é só a introdução. O cerne da coisa é aqui, ó. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, qual é a palavra que está escrita aqui, gente? É incapaz de amar a Deus a quem não vê. Aí, quando eu vi esse versículo, agora sim. E veja como ele fica muito mais claro, iluminado pelo conceito que nós estamos trabalhando. Porque esse versículo eu sempre entendi a coisa assim, como uma lógica relacionada à visão. Esse versículo ele não é estranho, e essa ideia não é estranha ao cristianismo. Você já ouviu muita gente falar sobre isso e pregar isso, e você mesmo já pregou isso. Olha, nós temos que amar o irmão, porque Jesus disse, João disse que quem não ama a Deus, ao irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Só que eu, pessoalmente, não sei vocês, eu entendi a coisa muito sob a lógica da visão, no sentido assim, realmente, se eu não consigo amar alguém a quem eu vejo, como é que eu vou conseguir amar a quem eu não vejo? Mas o que João está querendo colocar aqui, principalmente, não é uma lógica de visão. É de realidade concreta. Porque se o verbo, se o amor é rebaixamento, e eu não posso me rebaixar para o absoluto, que é Deus, eu preciso para o outro, para poder eu amar a Deus. O outro se torna o caminho mais concreto de amar a Deus. Nesse momento, João, ele condiciona um amor ao outro. E ele esclarece mais, e isso, com esse condicionamento fica mais claro ainda. Fica mais corroborado o conceito de amor. Porque se amor fosse sentimento, o que me impediria de amar a Deus sem amar o outro? Nada me impediria. Eu posso sentir amor por Deus e não sentir por você.
Eu posso aqui, sabe, amar o Senhor, que alegria estar contigo, gosto muito da tua presença, mas não gosto da presença de outra pessoa lá, de você. Se amor fosse atitude, só atos, fazer coisas, o que me impediria de amar a Deus e não amar o irmão? Nada. Eu poderia fazer coisas para Deus, por exemplo, ir na missa, preparar adoração, rezar o terço, fazer retiro, fazer altas vigílias, vigília sozinha até altas horas da noite, fazer cerco de Jericó, poderia estar fazendo coisas por Deus, ajudar na pastoral, ajudar na igreja, tudo isso está fazendo coisas por Deus. E às vezes até a gente mesmo diz, não, eu faço isso é por Deus. Não é por ninguém, é por Deus. Como se fosse duas coisas distintas. Como o amor é rebaixamento, e eu só posso me rebaixar para o relativo, eu não posso me rebaixar para o absoluto, então eu só posso amar a Deus pelo caminho da pessoa concreta que Deus providencia que esteja na minha vida. Todas elas, especialmente as mais fracas, as mais pobres, as mais simples, as mais difíceis. Especialmente essas. Por quê? Porque elas me oferecem maiormente a oportunidade de sair de mim. Estar com alguém de quem eu gosto, né, fazer alguma coisa por alguém que eu goste, não me parece muito, não me força, digamos assim, a sair de mim. Mas fazer por aquele a quem eu não gosto muito, né? Aceitar o outro, tentar assumir as categorias mentais daquele que não pensa como eu, que inclusive tem visão de mundo diferente da nossa, porque essa coisa do eu e do outro como um inimigo, isso existe no plano individual e existe também no plano comunitário. Nós também podemos criar uma comunidade que se estabelece como como nós e o eles. E existem pessoas no mundo que têm visões diferentes, visões de mundo diferentes da nossa. E isso não nos desobriga de amá-las. Não nos desobriga. Nós precisamos continuar amando. E aí, assumir as categorias mentais dessa pessoa, ou desconsiderar a nossa condição para ir na direção delas, isso vai exigir um esforço maior ainda. E esse esforço é o que é o amor. É o que vai me fazendo fazer essa experiência de conhecimento de Deus. Porque lembre-se, quem não ama, não conhece a Deus. Nesse momento, João deixa claro para nós que o conhecimento de Deus não é o resultado de práticas espirituais, por exemplo. Muito embora elas tenham uma importância. Mas eu não pense que eu vou conhecer a Deus de fato, porque eu vou fazer 25 retiros pessoais durante o ano. Porque eu sei a Bíblia toda de cor, porque o catecismo está aqui na minha cabeça, porque eu sei a teologia toda. Eu posso saber muitas coisas, isso também faz parte, claro. Não estou aqui criticando essas coisas, não. Elas são importantes dentro do processo. Mas elas não nos levam ao conhecimento de Deus. O que nos leva ao conhecimento de Deus é o amor. E para amar a Deus, eu preciso realmente desse caminho prático. É como se a Sagrada Escritura tivesse colocado diante de nós assim, pá! E com uma contundência muito grande, porque, veja, é incapaz. Você ou eu sou um camarada incapaz de amar a Deus. Ou seja, não posso amar a Deus se eu não amar a pessoa, né? O irmão, aquele que é
o meu semelhante. Né? Desse modo, meus irmãos, nenhum comportamento religioso ele é válido se não incluir o amor ao próximo ou o próximo como intermediação necessária. Por isso Jesus, e tem umas passagens que não precisa a gente abrir para vocês se recordarem. Se você estiver para fazer a sua oferta diante do altar e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, qual é a recomendação? Deixa lá. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Jesus, quando fala, que até o pessoal usa essa passagem para justificar um pouco do purgatório, né? Da existência do purgatório. Põe-te em acordo com o teu adversário enquanto tu estás a caminho, para não acontecer que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao delegado, e o delegado te ponha na prisão, porque dali não sairás até que tenhas pago o último centavo. Isso aqui é contundência. Às vezes a Sagrada Escritura até ela nos assusta, mas esse modo de assustar é uma maneira de ressaltar a seriedade da coisa. Entende? Então, nós temos que nos pôr em acordo. É claro que aqui nós não estamos falando, inclusive porque o texto ele diz assim: se alguém tiver alguma coisa contra ti, não diz nem se você tiver alguma coisa contra ti, vai tu, né? É claro que Jesus aqui não está recomendando que a gente vá saindo atrás das pessoas que têm raiva da gente para dizer, olha, eu preciso me reconciliar que eu tenho que voltar para lá. É claro que isso não é prudente. Às vezes as pessoas estão lá, têm suas razões, não querem nem conversa com a gente vai se aproximar. Está falando de uma disposição interior, de um princípio em que eu não condeno a pessoa, não sentencio, estou disposto a servi-la, na hora em que Deus me oferecer essa oportunidade, e não riscá-la da possibilidade de relacionamento. Não riscar, porque tem pessoas que tem gente que, mesmo entre nós, que a gente risca, a gente cancela, não tem a linguagem é essa agora, né? Dos meios das mídias sociais, né? Cancelou fulano. Pode prestar atenção, tem algumas pessoas da nossa vida, parece que a gente cancela ela, como se ela não fosse mais nossa irmã, né? Aqui se aplica a parábola do fariseu e do publicano, que é muito chave nesse contexto, porque o fariseu diz, Senhor, eu te louvo, porque eu pago o dízimo, porque eu venho ao templo, porque tudo são atitudes religiosas, né? Quem é que sai justificado? Aquele que diz, Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, né? Por isso, nós temos que esquecer aquela ideia que muitos de nós talvez ainda tenhamos, de um amor a Deus associado a sentimento abstrato, a canções, a práticas espirituais, a jejuns, a renúncias. Coisas importantes, mas não tão importantes. Eu deixei de comer tomate na quaresma por amor a Deus. Grande coisa. Mas eu gosto muito de tomates, senhor. Você não sabe como eu gosto de tomates. Sabe, eu gosto mais de tomates do que daquelas abobrinhas que têm espinhos. Vulgo machixe. Eu gosto, para mim é um sacrifício imenso, porque eu faço tudo isso por amor a Deus, tá? Para poder ficar com jejum, ficar irritado e ficar xingando todo mundo e tendo raiva, melhor que coma. Mas eu sou capaz de passar horas e horas em oração, etc. Ótimo, acho que isso vai te ajudar muito. Mas não dissocie isso do amor. Porque senão, mas eu sinto tanto quando eu estou diante do Santíssimo, eu canto, né? Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz,
É o êxtase, né? Aí sai dali, na primeira oportunidade que tem de se rebaixar para alguém, não funciona, né? Por isso Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, uma pessoa, então, ela pode ter feito uma forte experiência subjetiva de Deus, no sentido de que sentiu sua presença, né? Fez seminário de vida, recebeu o batismo no Espírito Santo. E isso é muito importante, porque é uma experiência fundante. Mas se ela não teve um encontro concreto com o amor aos irmãos, ela não conhece a Deus. De nada adianta práticas espirituais, nem mesmo a Eucaristia. E eu falo isso porque Bento XVI falou isso. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente vivido é em si mesma fragmentária. O que é ser fragmentária? Quebrada, né? Incompleta, digamos assim. Não é que não vale nada. Então você vai à missa, não vale nada. Não, vale, pelo menos você foi na missa. Mas tem alguma coisa que não está encaixando, está quebrando o negócio, né? Notem o que diz, porque aqui nós vamos ficar com esse caminho muito concreto aqui. O outro é a possibilidade mais concreta de amar a Deus. Porque nós vemos isso. Nós vemos as pessoas. Nós lidamos com elas no dia a dia, né? Notem alguns textos que Jesus diz, nos traz, que referendam essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Vou recuperar o triângulozinho da Trindade absoluta e a carinha da pessoa, né? Então você tem aqui a pessoa e você tem Deus. Não é possível fazer esse movimento aqui. Você tem que se rebaixar. Então você se rebaixa para o outro, especialmente o outro menor, mais fraco, o outro mais necessitado, e dali se vai para Deus. Você ama aqui e ama a Deus. Isso recorda algumas passagens. Os humilhados serão exaltados. Isso, inclusive, tem o texto de Filipenses, ele faz um pouco desse movimento, que ele diz assim, em relação a Jesus, né? Depois que o verbo, que Paulo narra todo aquele movimento do verbo, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas tomou a condição de servo, né? Foi obediente até a morte de cruz, tudo rebaixamento. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Na carta de São João, no capítulo 3, versículo 16, e no capítulo 4, no versículo 11, pega aí esse texto, que ele é bem interessante. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Lembrando que esse texto tanto esse texto sendo ele de condição divina, etc., como esse Deus o exaltou soberanamente, está no contexto da vida fraterna. São Paulo está falando da vida fraterna. Amai-vos, completai minha alegria permanecendo unidos, tenho em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Aí ele joga essa argumentação, né? Capítulo 3, versículo 16. Né? Nisto temos conhecido o amor,
Jesus deu sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Veja, a relação não é... Porque o normal seria... Jesus deu a vida por nós. Então também nós devemos dar a vida por ele. Mas não é. Também nós devemos dar a vida pelos irmãos. A mesma coisa nós vamos encontrar no capítulo 4, versículo 11. Caríssimos, ele fala, depois que ele fala do amor, né, de ter dado seu filho único, etc. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não é também nós devemos amar a Deus, né? Então, eu acredito que esse entendimento, né, de que o outro é a possibilidade concreta de amar a Deus, ele tem, inclusive, a capacidade de revolucionar um tanto as relações humanas. Eu me lembro quando eu preguei, a primeira vez que eu preguei isso na comunidade, tinha uma menina consagrada, que ainda hoje é consagrada a Remidos, que ela se torcia toda na cadeira, ela estava visivelmente inquieta. E eu disse, aí eu parei de pregar, eu disse, por que você está tão inquieta? Porque isso muda tudo. Muda tudo. Você está pensando que você vai resolver suas questões com as pessoas lá nos pés do Santíssimo? Chorando e se queixando dos outros? Você está pensando que a sua doação de vida para Cristo não tem um caminho concreto? Que sua doação de vida para Cristo é abstrata, é só ir à missa, rezar as laudes. Por que na cabeça dela mudava tudo? Porque ela tinha essa mentalidade. Que um amor a Deus era uma coisa, amor ao próximo seria outra coisa, né? Muda tudo porque todos aqueles que desejarem sinceramente amar a Deus saberão que caminho tomar e não sofrerão de ilusões quanto a isso. Os atos de amor a Deus que você deseja realizar se traduzirão necessariamente em atos de amor ao próximo. No contexto da vida comunitária, ninguém terá a fantasia de que pode relacionar-se com Deus sem intermediação. Como no encontro abstrato, né, movido por práticas piedosas. Aqui é o fim dos isolamentos espirituais, o vitimismo espiritual. A pessoa que acha que não está se isolando porque está chorando aos pés de Deus. Ela não consegue resolver suas questões relacionais, aí ela chora nos pés de Deus, mas ela não está se isolando. Tá. Porque ela está querendo passar um pitu. Passar um pitu é uma expressão que a gente usa na Paraíba para dizer... pegar um atalho. Entendeu? Ela está querendo pegar um atalho. O caminho dela amar a Deus é esse aqui. Ela está querendo fazer isso aqui, ó. Também, né? Que até uma vez uma menina disse para mim, eu passei um pitu em pai, eu disse, por isso que ele é alcoólatra. Amar a Deus se torna uma coisa concreta, né? Pois, por assim dizer, o amor vai se encarnar nas atitudes de alguém para com os outros, especialmente com o outro diferente. Já ouviram aquela expressão, e aí entra uma... o que isso tem a ver com autoconhecimento? Né? Que a gente também teria que pensar um pouco nisso. O que isso tem a ver com autoconhecimento? Ora, se o autoconhecimento vem do conhecimento de Deus, e eu conheço a Deus se eu amar, e eu não posso amar a Deus senão pelo irmão, o autoconhecimento se dá nas relações interpessoais. Ele não pode existir em mim, centrado só comigo mesmo, tentando me autoconhecer. Aí entra aquela frase que vocês já escutaram muito. Já ouviram falar aquele negócio do tu revela o eu?
Já nunca escutaram isso? Só que o pessoal fala tu revela o eu assim, no sentido de que quando eu vejo os seus defeitos, é como se eu estivesse vendo os meus defeitos. Também isso às vezes acontece. Mas não é por isso que o tu revela o eu. O tu revela o eu porque o tu, ou seja, o outro, oferece a possibilidade de eu concretamente amar. Se eu amo, eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, eu me conheço. Então o tu revela o eu. O autoconhecimento passa pelas relações interpessoais. Aqui você dá um golpe de misericórdia nesses isolamentos. Esse negócio de ficar, sabe, parado em torno de si mesmo, em torno de suas questões, etc. E tal. A resposta alternativa seria sempre sair de si, sempre sair de si. E olha, meus irmãos, eu queria testemunhar para vocês, todas as minhas, é porque eu já sofri muito na vida, vocês não pensam que eu não sofri, não, porque eu já sofri muito. E todas as grandes questões que eu não via solução, eu encontrei no amor. Eu encontrei quando eu saí de mim. No começo pode parecer assim que não vai dar certo, mas no fim dá certo. A solução está sempre aí, né? E Jesus conta, e aqui fica muito claro isso, né? Você negar o outro, negar que o outro é seu irmão, porque essas coisas elas estão tão relacionadas, e tão embrincadas, quer dizer, Deus e a pessoa e tal, que se você negar que o outro é seu irmão, ou seja, você negar se relacionar-se com ele, ou pelo menos enquanto princípio, eu não estou falando de prática, porque às vezes a gente realmente pode não ter relação direta com alguém, assim, de conversar, de ser amigo. Ninguém é obrigado a ser amigo de todo mundo, não, viu? Ninguém é obrigado, não. Você é obrigado a amar. Ser amigo é outra coisa. Aí envolve afeto, né? Identificação, o que vocês quiserem aí, né? É tanto que quando a pessoa me chama de meu amigo, quando me vê a primeira vez, dá vontade de dizer, eu não sou seu amigo, não. Logo vontade. Estou lhe conhecendo agora, que esse negócio de amigo é esse, né? Amigo é a pessoa que você vai desenvolvendo relação, que você, né, vai construindo, vai crescendo, então aquilo. Beleza. Só que isso está tão embrincado que se eu negar o outro como intermediação concreta, ou seja, se eu negar que aquela pessoa é minha irmã, é meu irmão, eu estarei negando também a minha condição de filho de Deus. Porque pai, filho, irmão. É o que acontece na segunda parte da parábola do filho reencontrado. Eu não vou nem pegar o texto, porque vocês conhecem isso decorado. O filho mais velho escuta a festa, né? Escuta o barulho da festa, nem entra, chama o servo. O pai dá uma demonstração ao filho de que por ele estaria disposto a fazer a mesma coisa, porque ele sai, porque o pai não tinha obrigação nenhuma. Ele não quer entrar não, pois fica lá. Ele vem, e a reclamação do filho mais velho não é contestada pelo pai com argumentos de justiça, porque pela ótica da justiça, os argumentos do filho mais velho são procedentes. Não é porque, veja se não é injusto. Ele ficou trabalhando o tempo todo lá, o outro vai, gasta tudo, sai, vai embora, tudo. Agora eu tenho festa para isso aí, não tem para mim. Nunca me deste nem um cabrito, diz o filho. Qualquer um de nós talvez tomasse outro tipo de atitude. Botasse o camarada, até recebia, mas botava o camarada de molho um tempo, só para ele aprender. Vou botar você aí fazendo algumas coisas. Você quer ser empregado aqui? Vai mesmo, vai trabalhar. E depois, mesmo que o pai tivesse a intenção depois de acabar com aquela história, né? Mas na parábola, Jesus apresenta a questão com o pai refutando aqueles argumentos essenciais que foram, como que eu diria, que foram deturpados
pelo filho mais velho, porque isso está expresso em duas expressões que ele usa. Porque ele diz assim: há tantos anos que eu te sirvo, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, tu destes o cabrito. Aí qual é a resposta do pai? Filho, estás sempre comigo. Ou seja, tu não me serves. Tu estás comigo. É a primeira correção. E quando mais convinha que fizéssemos festa, porque este teu irmão... Dá para entender? Ou seja, qual é a correção? A correção é justamente as duas atitudes fundamentais do filho mais velho, que está ali na casa do pai, vivendo com o pai, mas a mentalidade dele é a mentalidade de servidão, não de filiação. Tanto que ele não pegava, podia pegar o cabrito, o pai não ia dizer nada. E o outro equívoco do filho é justamente quando ele ficou com raiva do filho, ele negou que o filho era irmão dele. Ele não é mais meu irmão, agora é teu filho. Não é isso que acontece às vezes quando os filhos bons ficam com raiva das mães, porque as mães tratam bem os filhos mais ruins, né? Ah, vá lá, cuidar do teu filhinho. Vá lá, cuidar do seu filhinho. A gente já joga a coisa. É um negócio curioso, rapaz. Quando a gente quer cortar a relação com alguém, a gente já começa a não querer muito pronunciar o nome da pessoa. O nome da pessoa começa a causar calafrio na gente. Começa a causar desconforto. Até quando a gente era menino, não sei se era assim no interior de Minas, mas no interior da Paraíba, quando a gente ficava intrigado, a gente deixava de chamar o nome. Os meninos, corta aqui, não sei se tinha aqui, corta aqui. Aí vinha, cortava, né? Aí a partir dali não era mais fulano, era o filho de Cicrano, o irmão de Beltrano. Era uma situação de dizer, eu não quero relacionamento com você. Tanto que para desintrigar, tinha 2 gestos rituais. A gente inventa ritual em tudo, né? Até para intriga de menino. Tinha 2 gestos, era descortar, que era passar de cima para baixo, né? Alguns usam o dedinho, outro negócio assim, e chamar o nome. Chama meu nome primeiro? Tá certo, vamos desintrigar, chama meu nome primeiro. Aí não, chama você primeiro. Aí a gente ficava brigando para ver quem chamava o nome primeiro. Porque o nome significa, quer dizer, eu tenho relacionamento com você. Aí o pai diz, não, meu filho, não é assim não, preste atenção, você não me serve não. Você está comigo, é diferente, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Mas pior ainda, não é assim não é este meu filho não, é este teu irmão. Não negue que ele é seu irmão não, porque se você negar que ele é seu irmão, você estará negando que eu sou seu pai. E isso, em termos de relacionamento com Deus, deve ser entendido em sentido literal. Se você cortar a relação com alguém, é como se você estivesse cortando a relação com Deus. E às vezes a gente está ruim na oração, não sabe por quê. Claro, o gesto é essa expressão, tem esse simbolismo, né? Eu sou capaz, seria capaz de fazer por você tudo que eu fiz por ele, né? O coitado, todos 2 tinham a mesma mentalidade de negócio, a mesma mentalidade materialista. Eram 2 filhos que estavam na casa do pai e que não entendiam o coração do pai. Eles não conheciam a Deus. O grande perigo é esse, né? É a gente estar na casa de Deus e não conhecer a Deus, né? Notem que o filho mais velho, inclusive para fortalecer a argumentação contra o irmão, ele ainda acrescenta, né? Quando chegou esse teu filho que devorou os teus bens com prostitutas, quem foi que disse a ele que era com prostituta? Ele nem tinha entrado, tinha nem visto o irmão.
E a primeira parte da parábola não diz isso. Jesus diz que ele gastou os seus bens vivendo dissolutamente. Não diz que tinha prostituta no meio. Não sei por que a gente tem que arranjar uma prostituta para botar nos cantos sem necessidade, né? Sem necessidade. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão tinha morrido, está vivo, estava perdido e foi reencontrado. Aqui vamos fazer uma ponte, eu estou já terminando, viu, gente? Vamos fazer uma ponte entre o conceito de amor e o conceito de misericórdia. O conceito de misericórdia é a disposição que Deus tem de ser bom em virtude de uma fidelidade para consigo mesmo. Deus é Pai, sendo Pai e nos fazendo seus filhos, Ele nos comunica pelo Espírito Santo a natureza divina. Então, se ter misericórdia é uma exigência da natureza de Pai, ser misericordioso também é uma exigência da natureza de Filho. É uma exigência da nossa natureza. Se eu sou filho de Deus, é da minha natureza. O meu coração exige que eu seja misericordioso com as outras pessoas. Exige, não é só, é porque a gente canta, né? Nessa aí, Valmir não saiu muito bem, não. Quem é filho de Deus pula, quem é filho de Deus. Mas tem uma hora que diz ama, né? Quem é filho de Deus ama, quem é filho de Deus tem misericórdia. É como se nós estivéssemos obrigados interiormente a ter misericórdia. Não obrigados por uma lei externa, mas por um princípio interior, resultante da nossa própria natureza de filho de Deus. A partir do momento que eu sou batizado no Espírito, que eu tenho o Espírito em mim, e que eu receba a natureza divina, então existe algo em mim que me impede de não ser misericordioso. Se eu não for misericordioso, eu me perco. Eu me distancio não só de Deus, eu me distancio de mim mesmo. Porque eu me distancio da minha natureza, não é? Deu para entender? João é pelo menos na primeira carta, apesar de ser um pouquinho misturado, misturadas as coisas dele, assim, uma hora diz uma coisa, outra, e a gente tem que organizar, que vocês notem que eu botei uns versículos na frente dos outros, né? Eu sou meio Salieri, eu sou o Salieri de João, escrevendo para organizar as coisas, para o povo entender melhor. Eu digo, Joãozinho, podia ter escrito direito. Mas olha aqui, ele tem um momento que ele coloca uma espécie de avaliação, que não é no fim, é no começo, é no capítulo 2. Aqui veja que é uma avaliação. Eis como sabemos que o conhecemos. É um princípio prático para você avaliar. Se guardamos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos resumidos? Amar a Deus e ao próximo. E esses dois são apenas um. Então, se você amar o próximo, você cumpre toda a lei. Lembra? Cumpre toda a lei. Todos os... Tem algumas músicas que têm umas intuições muito grandes. Eu conheço uma música que é da década de 90, comecinho da década de 90, que alguns de vocês talvez conheçam, que diz assim: meu irmão, quero ser teu amigo, partilhar minha vida contigo. Conhecem? Já ouviram essa música? Já? Anseio por Deus que habita em ti, és belo, és imagem de Deus. Aí ela diz assim: que orgulho cruel que me impede de ser livre,
de reconhecer que eu preciso de ti. Mas eu preciso de ti, agora a gente precisa entender sobre essa perspectiva. Não é eu preciso de ti para me prestar um favor, para me ajudar a acessar, para me ajudar nas coisas, né? Não, eu preciso de ti porque sem ti eu não amo a Deus. Eu não vivo a minha vocação. Né? Que cegueira tão grande que me faz infeliz. Aí o refrão é assim. Deixa eu baixar o tom que eu não alcanço nesse tom. Mas agora eu sei, só posso amar a Deus se te amar também, meu irmão querido. A música tem uma intuição, né? Agora eu sei, só posso amar a Deus se te amar também. Né? Então são essas as... Por isso que eu disse para vocês no começo, né? Que eu acho esse o ensino mais sério, mais difícil por causa das constatações teológicas que a gente teve que fazer no início. Mas mais sério porque é mais concreto. É como, na prática, nós vamos encontrar um caminho não só de amar a Deus, mas um caminho de autoconhecimento, mediante as pessoas. Você vê que coisa interessante, né? O amor, ele tem uma faceta ecumênica. Quando a gente fala em ecumenismo, hoje as pessoas, né, alguns rechaçam, né, essa proposição do ecumênica, né? Mas o amor ele tem uma faceta ecumênica, porque é justamente você unir-se ao diferente, é você assumir as categorias mentais do outro, é você sair de si. Né? Por fim, eu quero deixar... a gente vai sair para o intervalo às 4h30, né? Mas, por fim, eu quero deixar uma imagem aqui para vocês que reflete bem o amor. O amor antigo aqui, ó, de 1991, eu acho. 96, mais ou menos. Por aqui, as feras. Agora o camarada desse só tem ureia, tá vendo?